Saudações, família evolutiva! Estamos ao vivo aqui no nosso encontro evolutivo de hoje com o tema Astrologia na Prática. Daqui a pouco eu vou receber minha amiga Vânia Cabral, daqui a pouco vai estar ao vivo aqui comigo. E o tema de hoje é um tema bem legal, um tema que traz muita curiosidade, né? Um tema que é muito falado, um tema que tem muito misticismo em cima, mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, espera aí o pessoal entrar, o pessoal está se conectando, então já dando a boa noite para quem já está entrando aqui, já vi que a Vânia entrou, a Paulinha entrou também. O tema de hoje é bem legal, queria agradecer também a presença de vocês nessa quarta live, né, dos nossos encontros evolutivos. Isso daí foi um projeto que veio para mim e no qual eu abracei com muito amor. Né, foi um projeto bem pensado desde lá de antes, então é um projeto que não é só meu, que tem muitas consciências envolvidas, né, nesse projeto. A Vânia já falou que ela já está aqui, Crônicas Astrológicas, para nos ajudar. Mas eu queria agradecer, muito obrigado por terem participado, queria agradecer também os meus convidados, queria agradecer a Rosandra, queria agradecer o Denis, agradecer a Érica, agradecer a Vânia, que vai encerrar, né, com chave de ouro esse nosso encontro, essa nossa jornada de encontros evolutivos com temas que tratam diretamente a espiritualidade, o nosso mental, o nosso físico e tudo atrelado à nutrição. Então, muito obrigado, a gente já está pensando nos próximos encontros, com certeza vão ter outros, né? A gente não vai parar por aqui. Valéria, boa noite, irmã da Vânia entrou também, está aqui conosco. Então, enquanto a galera vai se conectando aí, ó, tem um aviãozinho aí do lado, o Bruno se conectou, tem um aviãozinho aí do lado, ó, eu vou enviar aqui, envia aí para uma galera, para que o pessoal possa entrar também, para que o pessoal possa vir assistir junto com a gente, para que o pessoal possa se inteirar e desmistificar esse tema, né? É um tema que tem tanto misticismo em cima, né? Que tem tanta... Como é que eu posso falar? Tanta coisa errada, né? Um olhar muito errado, então foi muito popularizado, né? A astrologia foi popularizada e, na verdade, a astrologia, já pra gente começar entrando, eu até peguei aqui o início da astrologia, ela data de há mais de 20 mil anos antes de Cristo. Então, uma ciência muito antiga. Mas ela só começou a ser organizada lá na Suméria, na região da Mesopotâmia, em torno de 5 mil anos antes de Cristo. Mas nós temos relatos de mais de 20 mil anos. E ela era utilizada pelas antigas civilizações que se valiam da observação dos astros para interagir com suas plantações, colheitas, navegações e guerras. Olha aí, então quando a gente fala de Tom, por que você trouxe astrologia num canal de nutrição? Então a resposta já está aí, então já começou desde antes, né? Então as civilizações antigas, elas faziam estudo dos astros para plantar, para colher. Ela também, a Lua, né, ela rege o ciclo das marés. Então, aí a gente já começa a desmistificar muita coisa. Não é só para saber se eu vou sair com crush ou não, ou se o meu relacionamento está indo bem ou não. Isso daí é coisa que se popularizou ali, né, nos jornais na década de 80, 90, depois com aquelas revistinhas sobre signos, sobre astrologia, mas, na verdade, a astrologia ela é uma ciência. Né? Alguns irmãos nossos de fora, como os pleiadianos, até falam que nós deveríamos estudar astrologia. Né? Como o Denis, boa noite, obrigado, amigo, por ter topado também aqui o Encontro Evolutivo. O Denis está aqui falando que astrologia é vida para todos. A gente que acha que é só signo, e realmente não é. Então, para nos aprofundarmos ainda mais nesse tema, eu vou convidar aqui a minha amiga Vânia Cabral, minha amiga, gente, de mais de 20 anos. Deixa eu mandar aqui o convite para ela. Nos conhecemos tem mais de 20 anos. É muito tempo. Já mandei aqui o convite para ela, vamos esperar ela entrar. Então também estou dando oi aí para o Deni, para o Matheus que estão entrando, para a galera que está se conectando.
Chamei a Vânia. Vânia, já te chamei aí. Já mandei o convite no Crônicas. Aceita aí o convite. Se não conseguir entrar, tenta entrar pelo pessoal que não tem problema. Né? Então, a astrologia, gente, ela sempre foi ciência. Né? Então, a astrologia, ela é ciência. A astrologia, ela já é estudada, ó, há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia de como a astrologia ela é tão importante, vocês sabiam que as pirâmides do Egito, lá as 3 pirâmides, né, do Egito, elas estão alinhadas com o cinturão de Órion. Olha só, elas estão alinhadas com o cinturão de Órion. Então, a astrologia, ela é muito mais do que signo, ela é muito mais do que abrir lá meu horóscopo. Será que eu estou bem? Será que eu tenho que fazer? Isso também faz parte, tá, gente? Mas a Vânia, ela vai explicar para a gente como é que a gente pode trazer isso para a prática, como é que a gente pode trazer o estudo dos astros na prática, tá? Vânia, eu vi que aí não deu para você se conectar com o Crônicas, que é o seu Instagram profissional. Se você quiser se conectar com o pessoal, também não tem problema, através do celular. Entra aí através do celular com o seu Instagram pessoal, que tá tudo certo também. O importante é a gente passar a informação e depois a gente divulga aí também o teu Instagram profissional, tá bom? Enquanto a Vânia se conecta, astrologia, né? Então, como eu falei, os pleiadianos, né? A Vânia entrou aqui agora com o pessoal dela. Os pleiadianos, eu faço estudo dos pleiadianos, para quem não sabe, é uma civilização que vem das Pleiades. Eu até postei hoje, né? O sol mais brilhante das Pleiades é Alcione, é o nome do sol central das Pleiades é Alcione. E eles falam pra gente, vocês terrenos, vocês terráqueos, têm que estudar astrologia, né? Vocês têm, porque é uma ciência que está conectada, o cosmo está conectado conosco. Eu vi que a Vânia entrou aqui com o pessoal, deixa eu chamá-la aqui para participar da live conosco. Vânia, já foi aí o convite para o pessoal, ver se você vai conseguir entrar, né, para vir falar para a gente, para desmistificar aí tanta coisa, a gente está ansioso, tem uma galera ansiosa aí, Dene já está aí, Flávio já está aí, sua irmã Valéria já está aí, né, tem uma galera ansiosa aí para tentar desmistificar a astrologia, né, astrologia na prática. Como será que a astrologia nos influencia? Então, um dos pontos que a gente vai trazer aqui é sobre a data de nascimento, acho que eu até coloquei no post de divulgação dessa live. Gente, a data de nascimento, será que eu nasci ao acaso? O que vocês acham? Respondam aí nos comentários. Vocês acham que, tipo, nasci porque eu deveria ter nascido naquele dia? Não. Então a resposta já vem, né? A resposta, quando nós nascemos, quando a gente ainda está no plano espiritual, né? Pensando na nossa encarnação, eu estou aceitando aqui a Vânia, né? Então já é feito um estudo do céu de como que vai ser no dia do nosso nascimento. A Vânia está entrando aqui, a gente vai continuar, né? Então já é feito o estudo desse céu, né? Quais são os astros que vão nos influenciar, quais vão ser os nossos ascendentes, descendentes, a energia dos astros que vão reger a nossa energia durante a nossa caminhada aqui na Terra, em uma encarnação. Olha aí, minha amiga Vânia entrou, linda! Oi, tudo bom? Eu Oh, não preciso falar obrigado mais por ter nada, porque ele já virou um topado. astrólogo. Nada, nossa, eu só dei assim uma tapeada por cima só para não passar vergonha. Aqui que você sabe que eu gosto dos astros, mas o meu estudo é realmente consciência fora da Terra, né? As consciências fora da Terra. E eles falam muito de astrologia, mas eu não sou expert em astrologia. Por isso que eu trouxe uma astróloga para falar sobre astrologia, para falar sobre astrologia para gente. Então, gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, para a gente começar. Boa noite, gente. Prazer estar aqui finalizando essa temporada que você fez aí, muito bonita, com muito carinho, né? Carinho de irmãos estelares, que a gente sabe bem como que funciona na vida aqui terrena.
E já vou pegar o gancho desde o começo, já que o tema é astrologia na prática, né? Eu brinquei que o Tom, eu não precisava falar mais nada porque ele já é um astrólogo, mas porque ele tem o Sol em Escorpião, né? Eles são, os escorpianos são extremamente profundos, certeiros, eles sabem exatamente aonde querem chegar e eles vão com muita intensidade. Então, ele já fez uma introdução assim muito bem embasada, porque ele sabe exatamente aonde ele deseja alcançar, que ponto ele deseja alcançar. E me apresentando um pouquinho melhor, eu sou astróloga, né? Há mais ou menos uns 4, 5 anos, a astrologia ela entrou na minha vida, assim, um mergulho muito intenso. Ela deixou de ser horóscopo de revista, como o Tom falou, deixou de ser leitura de magazine, de distração, e eu comecei a perceber a importância dos astros, né, como a gente chama, dos astros celestes, no cotidiano da nossa vida, sabe? A gente tem aí um exemplo muito frequente, que são as fases da Lua. Então, a gente está sempre lidando com essas mudanças, mas a gente não percebe, a grande maioria das pessoas, né, que não tem conhecimento ou que não tem interesse sobre o tema astrologia, não percebe a influência dos demais astros, né? E o que isso tudo significa, além de influenciar na vida da gente, no cotidiano? Porque, como o Tom falou, por que a astrologia, de repente, foi uma das primeiras ciências que a gente teve desenvolvidas aqui no planeta Terra? Aonde que a astrologia estava, por onde ela passou e aonde ela nos trouxe e onde que ela permeia no nosso cotidiano? Ela veio de uma história muito antiga, e essa é a minha perspectiva por questões de sobrevivência, né, como diversas outras matérias, ela vem se reformulando, se refazendo ao longo do tempo. Mas ainda tem uma influência muito grande do que se chama, do que se ainda se entendia por ciência oculta, por matéria oculta. Então, é daí que a astrologia ainda é conhecida de maneira rasa e muito pouco aplicada no dia a dia. A gente não fez nenhum roteiro, eu não sei se o Tom quer que eu continue. Eu Não, a gente já tenho. tem o nosso roteiro bem esquematizado. Já são 20 anos, gente. Eu falei, Pois se eu é, eu não tenho vou fazer simplesmente roteiro, Júpiter e Gêmeos, que eu falo não tem medida. porque nós temos 20 anos, né? A gente se conhece no olhar, então, assim, eu queria que o papo fluísse mesmo, né? Como um papo de amigos, quando a gente senta e conversa, né? Então, Uhum. assim, a gente falou mais ou menos o que a gente iria abordar aqui. Você deu uma introdução maravilhosa, né, sobre astrologia. Mas, Vânia, eu queria saber que você comentasse um pouco mais para o pessoal entender, para eles entenderem quando a gente fala assim, o sol do dia. O sol do dia do meu nascimento, por exemplo. Eu queria que você explicasse só para a galera entender. Como é que isso Legal, influencia a nossa vida? legal. Então, vamos começar um pouquinho atrás, mas já respondendo de cara. A astrologia, ela traz para a gente a perspectiva de um planejamento de vida, tá? Então, partindo da ideia de que nós temos várias existências, várias vidas, a gente vem com uma programação de vida. E a astrologia é uma linguagem, uma ferramenta de diversas outras que existem, que a gente pode identificar, analisar e se conhecer. É uma ferramenta de autoconhecimento, acima de tudo. Então, quando a gente olha para um mapa astrológico, um mapa natal astrológico de alguém, é como se a gente estivesse olhando para a programação da existência daquela pessoa, da vida daquela pessoa. E o que a gente vai encontrar no mapa astrológico? A gente vai encontrar os planetas, né, do nosso sistema solar, e a gente vai encontrar as constelações, que são os conhecidos signos. Então, esses signos, que são parte das constelações que a gente vê daqui da Terra lá para o céu, né, a perspectiva que a gente vê é só parte da constelação, não é toda, eles estão posicionados no momento que você nasceu, na determinada hora, determinado grau, isso é calculado, isso que é o cálculo matemático que o mapa faz, e no momento que você nasceu, o Sol, a Lua
o planeta Marte, o planeta Mercúrio, o planeta Vênus, Plutão, Netuno, Júpiter, estavam posicionados também em algum local no céu. Então, o Sol, por exemplo, do Tom em Escorpião, quer dizer que no momento que ele nasceu, naquele local, dentro do planeta, naquela hora e naquela data, o Sol estava localizado em parte da constelação de Escorpião. Isso é o nosso Sol, né? No meu caso, o meu estava localizado na constelação de Gêmeos. E bem ao lado estava, além do Sol, o planeta Júpiter também. E quando a gente fala de ascendente e descendente, só para o pessoal entender. E aí o ascendente é a constelação, né? E o planeta, se houver também, que estava ascendendo no momento do seu nascimento, né? E o descendente é a constelação que estava descendendo no céu no momento do seu Então, nascimento. assim, numa linguagem mais popular, aquele planeta que está aparecendo, aquele planeta que está sumindo, está saindo de Exatamente. cena. É aquele que está se pondo e o que está surgindo no céu. Só para o pessoal entender. Agora eu tenho uma outra questão também que eu trouxe, que algumas pessoas falam muito, né, principalmente de mim, que sou escorpião, que falam assim, e você é vingativo. Nossa, é medo. Quando eu falo assim, pergunto, qual o seu signo? Aí eu falo assim, eu sou escorpião. Aí o pessoal já fala assim, nossa, né, já pinto o diabozinho. Ou então quando fala assim, alguém fala assim, eu sou ariano. Né? Nossa, já vê o demônio pintado na frente. Nós trazemos características, né, do signo, lógico que o Sol rege o nosso signo, então por isso a gente traz a energia daquele signo do momento, mas essas características, elas são imutáveis na gente? Essas características, elas são pré-organizadas, vamos dizer assim. O que acontece? É que quando a gente não conhece essas características, eu costumo chamar de habilidades, tá? Habilidades e inabilidades com as quais a gente vem, que a gente nasce. Então, quando a gente não conhece, a gente vai usufruir, vai utilizar da mesma maneira dessas características, como você citou, só que de maneira inábil. A gente não tem habilidade com aquela característica, entendeu? Então, muitas das vezes, o escorpiano, citando o exemplo que você mesmo brincou, ele é visto como aquela pessoa vingativa, mas ele próprio não entende, ele não se conhece bem. E ele até acredita nisso, né? Quando alguém pega a minha caneta emprestada e não devolve, aquilo já me traz um impulso de raiva, eu vou me vingar daquela pessoa e eu vou roubar 2 canetas dela, né? Para compensar. Uma coisa bem boba, mas o que aquela pessoa, o escorpiano, não entende? Que ele não conhece qual que é a habilidade dele. E a habilidade dele seria, por exemplo, saber que aquela pessoa de fato não ia devolver a caneta para ele. Porque ela vai esquecer, ou porque ela é maldosa, sei lá, por qualquer motivo, não importa. Mas se ele soubesse disso, ele já não ia ficar alimentando energias negativas que são ruins para ele próprio, né? E para uma outra pessoa. Ele ia simplesmente emprestar e saber que não ia devolver. Não ia receber de volta, né? Então, Essas tudo é características autoconhecimento. Então, essas habilidades ou inabilidades que a gente traz, elas estão muito ligadas com o aprendizado, com o nosso planejamento reencarnatório, com alguma missão, com algum projeto que a gente tem que fazer aqui no planeta? Então, como eu falei, o mapa ele é como se fosse um planejamento do que a gente vem realizar. E aí, nesse planejamento, a gente vai conseguir identificar o quê? Características das quais a gente naturalmente vai saber se a gente tem habilidade ou não. A gente vai identificar perspectivas futuras em relação à missão principal que a gente vem aqui realizar na Terra. A gente vai identificar possibilidades de profissão, vocação, né, profissional. A gente vai identificar qual a melhor maneira que eu tenho de trabalhar, de exercer
a minha função laboral mesmo, sabe? Meu organizacional do dia a dia, a gente vai identificar uma coisa que muita gente tem muito interesse e me pergunta, como é que eu faço dinheiro nessa vida, né? Dinheiro e amor são as perguntas, assim, mais disputadas, né? No Isso é rol verdade. do É autoconhecimento. bem Mas, engraçado, é bem engraçado, não, bem interessante, porque, gente, eu troco muita ideia com a Vânia, né? E quando o céu ele já tá assim meio bagunçado, ela sempre me manda uma mensagem e fala, amigo, cuidado, presta porque, olha, atenção. cuidado com a Vênus, hein? Né, a gente brinca, cuidado com a Vênus. Quando eu já sei interpretar, né? Eu já sei ler quando ela fala cuidado com a Vênus, né? Eu já sei que a Vênus ela tem aquela energia mais da paixão, né? Então ela meio que te cega. Então às vezes é um ex que aparece na tua vida e você tipo, ai, tem aquela recaída e você acha que está apaixonado e passa esse período da Vênus aí você fala assim putz, o que que eu fiz? Né? Então, é essa influência que a Vânia está falando dos astros na nossa vida. Né? Teve também uma vez que eu lembro muito bem que você me mandou uma mensagem, o Céu da Semana, que falava assim, não é o momento de fechar negócios, porque eu acho que algum planeta estava entrando em retrogradação. A gente Uhum. ouviu muito falar, por exemplo, em Mercúrio retrógrado. Não sei Retrógrado. qual planeta retrógrado. Explica para gente, para já desmistificar, o que, que significa isso? Eu tenho que ter medo de um planeta retrógrado? Jamais. Você tem que, na minha perspectiva, você tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. A retrogradação nada mais é uma diferença no tempo, na velocidade da órbita daquele planeta. A gente vai sempre olhar os outros planetas lembrando que nós estamos no planeta Terra. Então, é sempre a visão, a perspectiva daqui da Terra para o céu, tá? Então, a retrogradação dos planetas nada mais é quando a velocidade do planeta Terra e a velocidade de Mercúrio, por exemplo, e eu vim falar de Júpiter retrógrado para vocês hoje também um pouquinho, aproveitando. Júpiter está retrógrado? Sim, ele está, hoje são 27, eu acho que é amanhã, a partir de amanhã até dia 23 de novembro a gente vai ter essa chance. Então essa velocidade muda e quando a gente olha daqui, dá a impressão que o planeta ele está atrasado, sabe? Que ele está voltando, ao invés de estar seguindo em frente. Então, a Uhum. retrogradação é isso. Como é que eu posso falar? Materialmente, é isso que acontece. A astronomia, inclusive, explica isso muito bem. E, de uma maneira mais energeticamente falando, vamos dizer assim, o que significa? A energia às quais aquele planeta, né, ele interfere, ele pontua, são as energias que vão estar num momento de revisão. Sempre que a gente falar de retrogradação, a gente pode fazer esse conjunto para lembrar que é um momento de revisão, de rever o que aquele tema, que aquele planeta traz para a gente na nossa vida. Então, se a gente estiver falando de Mercúrio Então não seria retrógrado, um tempo, então não seria um período para eu tomar decisões, é isso? Por exemplo, vou fechar um não é, contrato. não é muito indicado de você realizar novas coisas, porque é um período de rever o que você fez, né? Então, vai depender de cada indivíduo, de cada situação. Tem certas coisas que a gente não pode esperar. Você vai esperar um Mercúrio que fica 3 meses retrogradando para fechar um negócio? Não, mas você vai ter mais cuidado. Você vai ler e reler aquele contrato várias vezes, você vai sim usar mais a ajuda, o auxílio do teu advogado, do teu contador, enfim, você vai ter muito mais cuidado com aquela ação Então, que você na está verdade, um tomando. período de cuidado, não um período para a gente alimentar a energia do medo, né? Não, jamais. E por isso que eu falo, é uma chance, porque você tem chance de rever. Já pensou se a gente tiver chance de rever todas as ações que a gente vai tomar? Seriam muito mais assertivas. Quantas bobagens a gente não teria deixado de fazer, né? Gente, para quem está chegando agora, eu sou o Wellington Santos e essa daí é a minha amiga Vânia Cabral, e a gente está falando sobre astrologia na prática. E chegou uma pessoa aqui que é um amigo meu, e ele falou assim, ó, o Caio, chegou o geminiano com ascendente em aquário, lua em sagitário e Vênus em Áries. Nossa, ele é muito parecido comigo.
Olha só, encontrou um gêmeo, né? E o Quase. Dane, ele te pergunta assim, ó, Vânia, qual influência o posicionamento dos astros tem na vida particular? Total influência, se a gente for pensar que a gente está o tempo inteiro se relacionando com as outras pessoas, né? A gente não vive sozinho aqui. Então, quanto mais você se conhece, e os astros influenciam na vida particular de cada indivíduo, sim, de maneira mais, com maior ênfase ou com menor ênfase, e aí você sabendo o que está acontecendo com você, você se relaciona melhor com o outro, em todos os setores. Um exemplo clássico é a Lua, né? A gente vê a questão das marés. As mulheres sofrem bastante influência também com o ciclo menstrual. E a lunação, de um modo geral, influencia todos nós, né? Um período de lunação é um período de todas as fases da Lua. Então, a gente está sempre com novas lunações, que são regidas também por uma energia maior, que seria a energia de um signo, né? A gente está agora na É, lunação de Leão, por exemplo. eu gosto muito de A ver Lua as nova. fases da Lua, né? E de ficar conectado com as fases. Gente, a Lua, ela rege, segundo os nossos irmãos pleiadianos, ela rege o sagrado feminino, né? Então a gente tem que se conectar com a energia da Lua. E a Lua, ela tem, eles falam que os astros, né? Os astros, Lua, Sol, tem uma consciência, né? E inclusive teve uma mensagem da Lua que foi canalizada nesse livro aqui que eu trouxe para vocês, a Agenda Pleiadiana, que ela fala assim: eu sou a Lua, vim da superfície do planeta Júpiter. Olha, ela já está falando a origem dela. As luas de Júpiter são feitas do mesmo material que eu, porém eu orbito ao redor da Terra e não de Júpiter. Muito tempo atrás houve uma grande explosão em Júpiter e muitas partes foram lançadas para fora do seu corpo gasoso. Tendo saído de seu estado gasoso, essas partes congelaram-se em estado sólido e a maioria delas foi apanhada pelo campo de Júpiter. Aí ela ainda fala assim: como todas as luas, eu sou um refletor de sentimentos planetários. Olha que frase tão profunda. Vou repetir. E como todas as luas, eu sou um refletor de sentimentos planetários. Então, aí, quando a gente fala de sentimentos, está ligado à lua. E sendo que Exatamente. vem de Júpiter, que rege as escolas de domínio na Terra, o domínio de si baseia-se no fato de conseguirem lidar com suas emoções eficazmente. Vocês acham que a perfeição física era o desafio mais importante? Não achavam? Olha a lua aí sacudindo a gente. E falando, vocês É. acham que manter o corpo fitness aí malhado é o maior desafio de vocês? Não, 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 não. É lidar com as emoções. E E quando a como gente que a fala da lua Lua, influencia, Vânia, as nossas emoções? exatamente. Quando você se conecta, que você pensa na lua, qual é a energia da lua que você sente que você traz para sua vida no dia a dia, na prática? A Lua, ela é tudo que está dentro da gente, porque quando a gente fala desse arquétipo, a gente está falando de sentimentos e emoções, dessa dupla, simplesmente, que está dentro de nós, né, o tempo inteiro. O que que acontece? A Lua, ela, já que ela fala de sentimentos e emoções, eu costumo falar assim, ó, ela vai traduzir a maneira como você ama e como você odeia, tá? A Lua é toda a nutrição emocional, é toda a energia sentimental e emocional que a gente carrega dentro da gente. Então, a todo momento, se nós formos parar para prestar atenção em nós mesmos, a gente está com essa energia nos ativando a vida. Por exemplo, você fez um vídeo agora há pouco, antes de começar a live, você brincou falando assim, já começa a dar um friozinho na barriga. Isso não é uma emoção, não é um sentimento, mas já tem energia da lua, só nisso. A energia de quando você está calmo, sereno, sabe? Segurança. Isso é energia da lua. Porque quando você está bem nutrido, você se sente seguro. Quando você está bem nutrido, seja materialmente com um alimento ou através de um sentimento, né?
através de uma emoção. Quando você recebe aquele abraço carinhoso, sabe, daquela pessoa querida, ou quando você está perto de uma pessoa que você tem vontade de estar ao lado dela, porque aquela energia positiva, você nem entende direito por quê. Isso é energia da Lua. E é a troca de energia, tanto do outro, como eu estava falando no começo. Se você se conhece, se você se percebe, é a sua energia trocando com a energia do outro. Então, a Lua, a gente pode ficar falando aqui vários dias só sobre a Lua, Sim, ou sobre só a Lua. sobre Só Júpiter. para vocês Ou... entenderem essa energia de troca da Lua, a Lua, ela é o nosso satélite natural. Ela reflete qual energia de troca, ela faz uma troca energética com qual astro? Com o astro, a nossa estrela central, que é o nosso Sol. Então ela reflete, troca energia solar para a Terra. Então é justamente isso, nessa leitura que a gente faz de troca. Tem uma Em outra outras pergunta palavras, aqui. Tom, só Pode complementando o falar, que você está falando, pode complementar. a Lua, a nossa Lua vai refletir a nossa essência. O nosso Sol é a nossa essência, é o nosso coração, é aquilo que verdadeiramente brilha os olhos da gente. Cada pessoa sabe o que Uhum. brilha o olho de cada um. Você pode nunca ter tido interesse ou orientação para estudar isso, mas você percebe o que dentro de ti, a tua essência, qual é a tua verdade. E são os teus sentimentos, as tuas emoções que fazem refletir, que seria a tua lua e o teu sol, entendeu? No E mapa a é, gente e é consegue muito, desmiuçar e também isso. muito interessante, Vânia, que durante muitos anos, né, durante até séculos, a Lua ela foi endemonizada, né? Então ali ela sempre foi retratada como algo ruim, né, ligada às bruxas, como uma adoração de bruxaria, como astro das bruxas, com o próprio lobisomem. Então ela sempre teve essa característica ruim. Inclusive, por ela estar ligada ao ciclo menstrual feminino, vocês olhem aí o sagrado feminino ligado à lua de novo. Até o ciclo menstrual feminino também foi endemonizado em algumas escrituras sagradas, né? Colocava-se que a mulher, quando estava no período, ela era impura, ela não poderia frequentar alguns lugares, né? Não poderia se chegar perto. Então, esse misticismo em cima da lua foi feito justamente por causa disso, para que vocês, mulheres, não acessassem a energia de vocês, que está ligada diretamente à lua. É o sagrado feminino. Então, mulheres, conectem-se com a energia da lua. Tragam, entendam a energia da lua, cada ciclo lunar. Inclusive, eu tenho um aplicativo que é bem legal, ele se chama Fases da Lua. E a cada dia a lua ela vai mudando, ela dá quanto de luminosidade tem a lua, qual período que vai ficar. Gente, isso daí é fantástico, a gente poder trazer a tecnologia da astrologia, dessa ciência para a nossa vida. Antes da gente prosseguir, Vânia, tem uma pergunta aqui do Caio também. Caio adora astrologia. E ele botou assim: meu namorado é taurino com ascendente Sagitário e lua em peixes. Vai anotando aí. Nossa Vênus é a mesma, Áries. Boas chances para o caos. É aquele que você disse que é igual você. Se você tivesse um A lua namorado, dele Vânia, em Aquário, nessas. Ó, o Caio, você falou que vocês são praticamente iguais, né? O seu a Sol, o lua do ascendente Caio e que eu não ascendente. lembro. Aí o namorado dele é taurino, com ascendente Sagitário e lua em peixes. E a Vênus é a mesma, que é Áries. Boas chances para o caos? Não, vai depender deles dois. Se eles quiserem caos, eles vão ter caos. Se eles quiserem um mundo bom de relacionamento, eles vão ter. Eu acho super precipitado como é que a gente fala? Esses bordões que Conclusões? falam. É, tem uma outra palavra, eu não recordo agora, para colocar as características como se fossem questões fixas, né? Nós temos todos os signos, nós temos todos os planetas. Não tem ninguém que não tenha uma energia, pelo menos aqui no planeta Terra, que não tenha uma energia desses planetas e dessas constelações. Agora é aquilo que eu falei, quando você não se conhece, você não consegue usufruir do que você tem de melhor. Mas você vai usufruir mesmo assim. E aí, quando você não sabe o que é um desafio na tua vida, também você, né, aumenta o risco de desastres na sua vida. Porque você não sabe se você está passando em cima daquele buraco que é muito fundo. Se você soubesse, poderia pular de repente e não passar aquele caminho.
Mas essas questões, assim, de relacionamentos afetivos, sim, a gente pode identificar pessoas que naturalmente vão ter uma atração maior, mais significativa um pelo outro, e aí basta daqueles dois quererem conviver no melhor dos seus mundos, né? Conviver de maneira íntima, com pacificação e não tendo um caos. Porque se eu já sei, por exemplo, que a minha Vênus é em Áries, né? Eu já vou ter um ímpeto muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito, e dependendo de quem for, muito mais violento, né? Nas relações afetivas. Eu vou ter um impulsionamento para ter uma relação afetiva muito maior do que uma pessoa que não tenha a Vênus em Áries, né? Áries é naturalmente regido pelo planeta Marte. Só que, e o depois do relacionamento? Eu só tenho aquela energia de impulso, eu só tenho aquela energia de conquistar, de paquerar, de chegar junto, sabe? E a constância do relacionamento? Será que eu mantenho? Talvez eu não tenha essa energia tão boa, mas o meu parceiro talvez tenha. E aí a gente se complementa, entendeu? Por isso que é Nossa, bem legal a legal. gente conhecer. Gente, eu já fiz, a Vânia fez o meu mapa, né? Ela até falou que eu sou especial, porque eu tenho 4 astros, né, Vânia, na mesma casa. Ela Você disse tem que o é bem mistério raro. também, é. Ó, gente, eu sou especial, tá? Você- Porque eu tenho 4 astros na mesma casa. Eu não lembro quais são, eu sei que é a Lua, eu não lembro os outros, eu tenho que Eu não pegar, porque a lembro gente agora também. esquece. Né? Eu também não lembro de cabeça, gente, mas assim, é fantástico vocês poderem fazer um mapa de vocês, né? O mapa, ele traz uma clareza de vida, né? A Vânia, quando pegou o meu mapa, eu acho que foi o quê? Mais de 2 horas, né? Você lendo o meu mapa, eu lembro até hoje, Acho que falando ficou mais cada 3 horas, né? ponto, foi bastante tempo. Então, como que a pessoa faz, Vânia, para você poder, quais são as informações que você precisa de uma pessoa para você poder fazer um mapa astral dela e para você poder fazer essa leitura? Como é que se dá esse processo? Então, os dados são sempre os dados de nascimento, tá? Então, o local que você nasceu, a cidade, né, aqui no planeta, se você nasceu no Brasil, em qual cidade, não a cidade de registro, tá? A cidade que você nasceu de fato. A hora que você nasceu e a data, né? E aí a gente vai, com base nessas 3 informações, fazer o cálculo matemático para saber o posicionamento das constelações e dos planetas no momento que você nasceu e fazer essa leitura. Eu vou dar uma dicasinha um pouquinho bem rápida sobre o dia a dia. Eu via passando alguma pergunta e como que a gente pode usar Eu as acho que foi a energias da Lua. pergunta da Lua. O Dani, ele É. pergunta qual o melhor horário e dia em que podemos Ah, captar essa energia da Lua? então, todos os dias, se a gente tem a noção de como que são as fases da Lua, só isso já nos ajuda muito, porque a Lua nova, como o próprio nome já está dizendo, é um momento novo. Vamos fazer uma analogia quando se a gente estivesse fazendo aquela experiência do Jardim da Infância, que a gente vai plantar o feijão, né? Aí pega o algodão, um grãozinho de feijão. A lua nova é isso. É no momento que a gente coloca a sementinha de algo que a gente quer que cresça e apareça, né? E aí, em seguida, a gente vai ter germinação dessa semente, que a gente já vai passar para outra fase da lua. Pena que não dá, até vim com a camisa aqui para vocês verem com as fases da lua, que vai ser já depois da lua nova, crescer. Não dá para ver, né, amigo? Uma pena. Não, não dá para ver. Mas, enfim, a lua vai crescer, depois ela vai passar para outra fase, que é quando a gente vai estar em desenvolvimento daquele projeto, né, do feijãozinho. Eu quero, por exemplo, eu quero um novo amor na minha vida. Eu quero um novo emprego na minha vida, que são 2 temas que estão ligados diretamente, né? São prósperos, que é a Vênus que rege. Então, numa lua nova, se eu quero um novo parceiro, uma nova parceira, eu vou ficar de bem comigo, eu vou me preparar para receber esse parceiro na minha vida, né? Então, eu vou fazer aquilo que me faz sentir bem, eu vou me nutrir,
De repente, o que me faz sentir bem é fazer uma aula de dança, é ler um livro, aquilo que vai trazer o meu bem-estar. E no desenvolver das fases da Lua, eu vou continuando a me nutrir, até que na Lua cheia eu vou receber esse resultado. Ah, Vânia, mas é assim, tão rapidinho, só nesses dias? É um processo. Tudo nessa vida aqui no planeta Terra são ciclos. Então, pode ser que não Uhum. seja a partir de amanhã, nessa próxima lua nova, mas pode ser que seja dentro de 28, 29 dias, que é o período de lunação, entendeu? Onde a gente vai ter todas as fases completas. Mas se a gente Mas, for ó, tenho conhecendo a, e com realizando relação todo a isso, dia, só complementando o que a Vânia colocou, né, da lua nova, da lua crescente, quando você vai fazer novos projetos, você vai colocar sementinha. Eu tenho também aqui uma técnica da lua, e ela fala diretamente para a gente, de novo. Ela disse que sempre que a gente, é uma técnica lunar de manifestação, tá? ah, que legal. Então, a gente tem que fazer uma lista de 7 coisas que a gente deseja na nossa realidade. Se quiserem que isso funcione e sejam razoáveis, escolham coisas que realmente desejem. Olha aí o que ela está falando. E não que pensam que desejam. Então, é muito Uhum. diferente. O Né? autoconhecimento, como é importante, né? Então, aí a gente traz o autoconhecimento que a gente falou nas lives anteriores de novo e Uhum. conectado com a astrologia. A gente tem que ter esse autoconhecimento porque não pode ser vaidade, não pode ser birra, mas tem que ser realmente o que você precisa para aquele momento, né? Não somente um desejo infantil, mas realmente uma necessidade concreta de você trazer Uhum. isso e se conectar com essa energia. Porque, gente, Exatamente. os astros, eles têm energia, né? E eles reverberam. Eu estava Tudo é assistindo uma energia. aula esses dias, onde eles estavam explicando que lá em 94, quando um cometa bateu em Júpiter, olha só, Júpiter, a gente está na Terra, Júpiter ainda vem Marte, vem o cinturão e depois vem Júpiter. É o segundo planeta depois da Terra, né? No sistema solar é Na o órbita. quinto planeta, né? O quinto planeta. A energia de Júpiter reverberou aqui na Terra. Essa energia da colisão de um asteroide em Júpiter, ele desprendeu energia que acelerou alguns processos nossos aqui na Terra. Inclusive processos, se a gente pega de 94 para cá, o salto tecnológico nosso foi muito grande. E eles ligam diretamente essa energia que foi reverberada de Júpiter. Porque para ele, Júpiter é um planeta solar. Júpiter já foi um dos sóis. Eles falam que o nosso sistema solar ele era binário. Então, para quem não sabe, o sistema solar binário é um sistema solar que tem 2 sóis. E que Júpiter ele foi se afastando do nosso Sol e aí ele morreu. Então, era uma estrela menor do que o nosso Sol e ela acabou apagando. E as luas de Júpiter que giram em torno de Júpiter, que orbitam Júpiter, eram outros planetas. Tanto é que se a gente pega algumas luas, elas são tão grandes quanto o planeta Terra. Então, para Verdade. vocês verem que tudo que está no céu reverbera aqui na Terra. Então, a gente tem que ter essa consciência de que nós não estamos sozinhos. A gente está num planeta que é totalmente conectado com o cosmo. Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais atencioso, principalmente para nos entender. Então, você começando a entender o seu mapa astral, fazendo um mapa astral com uma astróloga como a Vânia, que vai fazer a leitura do seu mapa, vai fazer uma coisa individual, que não é aquela coisa geral, né, Vânia? Generalizada, que vem em revistas, É, que vem em jornais e magazines, vai ser totalmente individualizado. Então você vai saber qual é a energia que te rege e como que você pode trabalhar essa energia no seu dia a dia. As suas exatamente. habilidades e inabilidades, não é? Exatamente. Exatamente. E falando de Júpiter, ele é conhecido como o grande benéfico do zodíaco, né? As pessoas dizem que ele é o pai, e eu costumo falar que ele é o avô, porque ele é extremamente generoso, extremamente generoso. Onde ele toca, tudo é muito, é sempre muito grande, né? E aí
Mais um ponto que eu falo também, é por isso que é bom a gente conhecer. Ele vai, se ele tocar em alguma coisa que for negativa e a gente não tiver conhecimento, a gente estiver alimentando aquele negativo na nossa vida, aquilo vai aumentar também. Então, para que Pelo viver? tamanho, né? Ele é tão grande que tudo tem uma expansão, né? Ele expande. Exatamente, é muito, muito, muito mesmo. E é engraçado também, eu achei muito interessante quando você falou assim, é Netuno, né, que gira ao contrário, é Urano. Urano. É Urano. Urano, gente, a rotação normalmente do planeta ela é assim, né? Urano não, a rotação de Urano é assim. Ele vem Então, rolando. quando Urano tá no céu, Vânia já fala assim para mim, amigo, cuidado que lá vem Urano arrastando tudo quanto é coisa que tá pela frente, Eu tenho um apelido né? carinhoso para ele, chamo ele de Tasmania, porque É ele o é igualzinho Tasmania, é aquele, isso mesmo. é o Tasmania do Zodíaco. Ele vem arrastando, não dá tempo. Ele te pega de surpresa e quando você vê, o chão não está mais debaixo do pé, você não sabe o que aconteceu. E eu gosto muito dele também, porque a função de Urano é desfazer aquilo que não tem mais sentido. Ele vem com a ideia de revolução no sentido de evoluir, entendeu? Não uma E se eu não revolução tiver, birrenta, troco e se de eu nada. tivesse meio, se eu tiver meio assim distraído, Já era. ele passa, já era, né? Ele passa por cima. Ele passa por cima, então esquece. Gente, depois tem Ele uma pesquisada na rotação de Urano, é sério mesmo. Urano, ele não gira assim, ele gira assim, ó. Ele vem atropelando tudo quanto é coisa pela vem frente. rodando. É incrível a energia de Urano, né? E nós temos no nosso sistema solar também aquele planeta que eu falei, velho, eu gosto tanto dele, eu acho ele tão fofinho, mas ele foi descido de categoria, que é o Plutão. E aí, Plutão, Vânia? Plutão é planeta, não é planeta? É planeta não? Qual que é a função de Plutão? Que foi rebaixado há um tempo, aí depois eu acho que trouxeram ele de novo, não sei se ele foi rebaixado de novo. Agora, algumas É. pessoas caracterizam ele como planeta anão. Astrologicamente, é claro que vão ter astrólogos e astrólogos, cada um vai ter sua perspectiva, sua escola, enfim, seu paradigma. O que acontece, na minha perspectiva, em relação ao céu? Todos os astros, tudo que está lá no céu, nos influencia de uma maneira um pouco mais direta ou indireta. E o mesmo acontece com ele. Tanto é que tem, quando ele subiu de categoria, vamos dizer assim, muita gente não trouxe ele para a turma, não admitiu ele como um planeta. E agora, eu acho que isso ainda vai perdurar há muito tempo, essa discussão é ou não é, que tamanho que é. Para mim, o fato é que ele também está nos influenciando. Então, se a gente tem acesso ao menor conhecimento que seja sobre algum astro, é interessante, porque tudo que está lá fora está nos influenciando. Tem pontos no mapa que não são comuns, a não ser no meio astrológico, mas que as pessoas não fazem ideia, que também influenciam, né? Tem alguns pontos até que são mais populares, mas só para as pessoas que gostam de fato de astrologia, vão reconhecer quando a gente fala da Lilith, quando a gente fala, por exemplo, nó do norte, nó do sul, que são coisas que são do dia a dia de quem está na Uhum. astrologia, mas que popularmente, pelo fato de não estar na revista ali, no horóscopo, as pessoas desconhecem, falam, mas o que é isso? Então, existem pontos virtuais, por exemplo, entre o planeta Terra e a Lua, que a gente considera nos estudos astrológicos, que nos influenciam também, como Sol e Vênus e Urano, etc. e tal, e Netuno, Plutão, mas que nem todo mundo avalia, considera. Então, isso é muito particular de E é cada bem um. interessante que, assim, é uma ciência que, apesar de ter tantos anos, né, mais de 20 mil anos de estudo, ainda tem muita Continua coisa em para prazo de aprender. desenvolvimento. É. Muita coisa para aprender. Por exemplo, outro dia eu tava lendo sobre exoplanetas, ou seja, são planetas que fazem parte do nosso sistema solar, mas que estão para depois de Plutão. Uhum. Tanto é que esse autor ele falava que o nosso sistema solar tem 12 planetas. Aí eu falo, gente, então aí tem 3 planetas que não foram contabilizados no meu céu e que estão regendo, que estão nos regendo e a gente nem sabe a influência deles. E um outro O que estudo também, e acontece? esse inclusive eu te mandei,
que foi com relação ao posicionamento do nosso Sol, que o nosso Sol Uhum. foi colocado como a última estrela das Pleiades. Hoje eu até postei. Né, quem conhecia as Pleiades, né, que tem lá o Alcione, tem os outros sóis. E o nosso Sol ele é caracterizado pelos nossos irmãos de fora como o último Sol das Pleiades. É como se viesse Espiral. numa Uma espiral, espiral. né? Então, a Alcione está lá em cima, aí vem os outros sóis, e o nosso Sol ele está lá no último. Então, nós também somos influenciados por outros astros que, segundo eles, também fazem parte da nossa constelação, porque aí nós já entraríamos numa constelação das Pleiades. Nós seríamos também caracterizados como pleiadianos, ou não? Uhum. Não é? Então Isso ainda tem aí muita coisa para ser estudada, tem muita coisa para ser desmistificada, mas assim, o que eu acho mais interessante é a gente já ter esse olhar menos popularesco, né, para a astrologia. E quando eu falo da exatamente. astrologia, né, astrologia, mas o que, que tem a ver quando eu comecei lá a live, o que, que tem a ver a astrologia com a nutrição? A astrologia, como a Vânia falou, a Lua ela rege o ciclo das marés, né? Então, todo pescador ele sabe as fases da Lua, ele sabe quando ele pode se jogar no mar, ele sabe quando ele pode voltar, ele sabe O agricultor. como vão estar as correntes, o agricultor, qual o momento de plantar, qual o Uhum. momento a que ele pode colher. Então, a nutrição ela está totalmente ligada desde muitos anos atrás. A nutrição ela está ligada com a astrologia. A gente já olhava para os céus, né, para a gente desenvolver os alimentos. Então, por isso que eu fiquei muito feliz quando você topou, né, de vir falar para a gente, de vir falar sobre astrologia. E só que você não nasceu astróloga, né? Isso daí é fato. Apesar que eu falo Nessa que você é vida, não. astróloga desde outras vidas, mas você teve Nessa que vida, não. relembrar, né? Teve que relembrar a astrologia. E como que era a Uhum. Vânia antes da astrologia e depois da astrologia? Antes do estudo, agora uma pergunta para você. O que foi que a astrologia mudou na sua vida como um divisor de águas? Como que era o ser humano Vânia antes e depois? Como boa geminiana, né, eu estava perdida porque eu tinha tantas escolhas ali, eu tinha tantas opções que eu podia escolher, mas eu não fazia ideia o que me serviam tantas opções. Então, antes da astrologia, eu conhecia a astrologia, na verdade, os horóscopos de revista, eu achava legal, achava interessante, eu gostava, mas eu nunca tinha tido um olhar como autoconhecimento, né? Como técnica, nada assim. E a astrologia, ela apareceu no momento da minha vida que eu estava em busca de respostas para questões fundamentais minhas. Por exemplo, qual que é a minha missão de vida? Tinha uma coisa que me incomodava demais. Qual é a minha vocação profissional, sabe? Eu tive a chance, a oportunidade de fazer uma faculdade onde eu trabalho há 22 anos na mesma área, que eu gosto, mas eu tinha assim uma melancolia dentro de mim de não ter certeza se era aquilo, né? E olha que interessante, quando a astrologia chegou na minha vida de maneira mais intensa, presente, que eu comecei a entender sobre os astros, a relembrar, como você está dizendo, porque eu sou autodidata na astrologia, eu sou uma astróloga que respeito muito todos os meus mestres, mas eu não fiz um curso, uma escola, enfim. E eu tinha esse pensamento, para você ser uma pessoa especialista em determinada matéria, você tinha que ter um curso, um certificado, sabe? Eu tinha esse pensamento antes. E eu custei muito admitir que eu era astróloga. Em determinado ponto, as pessoas chegavam comigo e falavam assim: Nossa, mas você falou toda a minha vida olha, eu fui fazer tal coisa, eu considerei o que você falou. Eu falava: Tá louco, né? Tá doido. Eu só estou repetindo as Nossa, por que coisas que ele me ouviu?
E eu Eu era só... uma dessas pessoas que já te falava há muito tempo, né? Mas por que que eu falava tá doido? Porque eu não conseguia responder as minhas próprias questões. Então, eu nem me dava conta das minhas habilidades, das minhas potências, entendeu? E aí, um dia, finalmente, eu virei para o meu mapa e olhei o meu mapa. E eu comecei a entender. Aí eu disse, peraí, que aqui eu posso, de repente, responder a essa pergunta, aqui eu posso responder a outra pergunta. E foi quando eu olhei para mim, quando eu olhei para a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, que a coisa começou a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a deixar de ser a pessoa perdida, que só sabia que tinha uma melancolia de vida, mas não sabia o que ia ser quando crescesse, e daqui a pouco eu dizia, gente, daqui a pouco eu morro, né, porque basta estar vivo para morrer, e eu vou passar a vida sem saber o que ser quando crescer, já estou ficando velha, que história é essa? Isso me matava, nossa, era terrível. E eu entrei nesse processo, gente, tenham coragem, porque esse processo, ele é lindo, mas nem sempre ele é fácil. A gente só tem que ter coragem. Eu ficava pensando, agora eu sou executiva aqui nessa empresa ou eu sou astróloga? O que eu sou? Nossa, eu entrei em parafuso, mas eu tive coragem de entender e me conhecer melhor. E tanto que hoje a astrologia faz parte da minha vida como uma das minhas bases, das minhas estruturas para qualquer profissão que eu deseje exercer. Eu entendi que vocação profissional é uma coisa, profissão é outra, de fato, aquele trabalho que você desenvolve no seu dia a dia, sabe, que está na tua carteira profissional, na tua Uhum. atividade laboral, que o modo de trabalhar é outra coisa, que o modo de ganhar dinheiro é outra coisa, dentre tantas outras coisas que a astrologia me trouxe como conhecimento, sabe? Sobre a minha saúde, sobre a minha nutrição, sobre a minha alimentação. Então, tudo isso assim foi esclarecedor. A astrologia foi um, um, um divisor de águas assim muito esclarecedor na minha vida, que hoje eu tenho a felicidade, assim, é muito gratificante quando eu escuto as pessoas falarem eu consegui resolver tomar uma decisão baseado naquilo que você me falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Aí eu disse, que legal. Eu estou conseguindo compartilhar aquele bem que eu fiz, que eu tive coragem de fazer por mim mesma, sabe, com os outros. Isso é muito, muito, muito gratificante. Queria dar um oi pro meu amigo Ander, que entrou aí. Nossa, ele também, assim, uma pessoa, já vai estar para as próximas lives, já vai ter o convite para ele, né? Boa noite, amigo, seja bem-vindo. Falou aí que você é perfeita, foi perfeita nas suas explanações. Somos todos. A Van Souza tá falando que já vai conversar no particular com você hoje. Então, gente, quem quiser depois fazer um mapa astral com a Vânia, chama a Vânia lá no inbox. Eu vou deixar também aqui fixado ah, crônicas, Por favor. crônicas astrológicas, porque no início da live, gente, a Vânia ia entrar com o perfil dela. O perfil dela profissional, que é esse daqui, ó, Crônicas Astrológicas, deixei fixado aí. Então aí ela não conseguiu entrar, deu um erro lá, né, Vânia? E você acabou entrando com o Olha, pessoal. Então sigam a isso. Vânia depois lá. Flávio tá falando que tá caçando a certidão de nascimento dele para você fazer Vai, menino, vai. é, já tá, ó, para ele fazer com você, viu? Há muito tempo e ele não caça Há essa muito tempo. certidão. Sigam a Vânia lá no Crônicas Astrológicas. Gente, eu tenho um enorme, assim, eu sou muito abençoado de ter a Vânia. Eu vou até desativar agora os comentários rapidinho, só para vocês verem melhor o rosto dessa minha amiga de mais de 20 anos. Nós nos Amado. conhecemos numa sala de francês, despretensiosamente, na Aliança Francesa, né, onde nós estudávamos francês. Desde ali surgiu uma conexão, depois ela foi morar fora na França, depois eu fui também, depois a gente se reencontrou. A gente se reencontrou em Belém, nos reencontramos aqui em São Paulo. E eu lembro até hoje de quando você foi jantar comigo e eu falei assim, eu estou passando pelo meu processo de despertar espiritual. E você teve assim o acolhimento tão grande de sentar e me ouvir naquele momento. E era um momento também que você também estava passando pelo seu grande despertar Exatamente. espiritual. E a gente passou pelo nosso despertar, gente, juntos.
assim, um Isso. apoiando o outro, um mandando mensagem pro outro, um processo tão lindo e é tão lindo ver a astróloga, que eu sempre falei que você era astróloga, que você é astróloga, e antes dela se denominar astróloga, gente, eu já falava, Vânia, você é astróloga. Quando eu falo de você para outra pessoa, eu falo a minha amiga Vânia, que é astróloga. Astrólogo. Que é astróloga. Então, é assim, é um reencontro de almas, realmente. Eu fico muito grato. Você, lógico que você faria, você faz parte da minha vida, você não estaria fora desse projeto. Fiquei muito feliz quando você topou de participar desse projeto. Gente, quem puder fazer o mapa com ela, olha, segura. Põe o cinto de segurança, segura na cadeira, que o negócio é profundo, porque ela não é só astróloga. Ela está conectada com todo, com o cosmo, tem uma caminhada espiritual também linda, ela tem um olhar para o ser humano, ela tem aquele... Às vezes eu falo que ela roubou o meu olhar profundo, de profundidade de escorpiana também. Que às vezes ela vai, ela olha, tem aquele olhar de raio-x, que a gente fica até assim, É, uau! é o meu meio do céu em Escorpião. É assim que o Justamente, mundo me vê. uau! Eu falo assim, nossa, né? Então aí, gente, essa é a minha amiga, Vânia, a gente já está passando já de 1 hora de live, né? Muito Uhum. obrigado. Eu vou pedir para vocês tirarem um print, deixa eu desativar de novo os comentários aqui. Vocês tirarem um print, ó, fazer um coraçãozinho. Flavinho, printa aí, Flavinho. Pronto. Vânia, queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, que você divulgasse também o seu trabalho. Você já falou o que que você precisa, quais são as informações. Então, só recapitulando, é a cidade de nascimento e não a cidade de registro, o horário, Exato. nome completo E e a data de data. nascimento, é isso? E a data. E a data. E a É data de nascimento. Então, local, gente, horário e a data. então, são essas informações aí que ela precisa. Enquanto eu fixo de novo aqui o seu Instagram, deixa uma mensagem final aí para a nossa audiência. A galera ficou aqui bem interessada nesse tema. Até mais de 9h30 da noite, já passou de 1 hora de live. Deixa a sua mensagem final aí, amore. Gente, aproveitando aí o grande benéfico do Zodíaco, ele vai começar a retrogradação 28 de julho a 23 de novembro. Então, vou aproveitar essa mensagem para a gente ter astrologia na prática. Isso significa o quê? A gente vai ter a oportunidade de rever tudo aquilo que diz sentido ao eu, ou seja, ao indivíduo. Todas as ações minhas, sentimentos, pensamentos, tudo que está referido a mim. Pensem em vocês próprios. O que vocês fizeram, o que vocês queriam, o que vocês planejaram, deu certo, não deu certo, foi ruim, não foi. Pode ser que seja um exercício um pouco difícil, como quando a gente vai, eu decidi começar a correr porque eu quero disputar tal maratona, eu quero vencer tal maratona. É cansativo, é extenuante. Então pode ser que seja um exercício dessa maneira, porém vai valer muito a pena. Faz de conta todo mundo que a gente vai entrar na academia para correr uma maratona nesse período e rever tudo que diz respeito a você. Ver o que nos últimos meses você pensou. Eu comecei aquele relacionamento, eu estava naquele emprego, eu mudei de casa, ou planejei aquela viagem, tudo que diz respeito a você sozinho, tá? Vamos fazer essa revisão, que ao final desse período a gente vai estar bem revigorado para seguir em E é frente de Júpiter, novo. né? É Júpiter que está retrogradando, ele vai retrogradar no signo de Áries. Eu não ia falar, mas já que você perguntou, não ia adentrar para a galera não ficar, e agora vai todo mundo explodir, vai ter guerra, tiro e bomba. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha, sim, porque tem Nossa, muita gente que... Caio já deve estar com a cabeça assim, meu Deus. Mas, enfim. E o que vai ser bom disso, gente? A gente vai revisar isso tudo. Pensem em vocês, não se preocupem com o outro. Quando a gente está bem, todo mundo que está ao nosso redor fica bem também.
sabe? Não importa. E ao final desse período ele volta e a gente vai conseguir fluir melhor fazendo essa revisão. Ele é benéfico, gente, então ele não vai deixar a energia foi com ariana, você que eu a energia de Marte, aprendi. então, tão pesada. Foi com você que eu aprendi a não ter medo da retrogradação. Porque sempre que eu ouvia essa palavra, eu via as pessoas com muito medo da retrogradação. Imagina que a gente está na escola e reprovou de ano. E não tem recuperação, sabe? É isso que as pessoas pensam. E é exatamente o contrário. É sempre uma chance de rever para você passar de novo de ano. O que você tem que ter em mente é que se você não... Essa retrogradação de Júpiter aqui vai ser só daqui a 12 anos. Ele vai retrogradar, mas nesses aspectos, com essas energias, daqui a 12 anos, gente. Daqui a 12 anos. Então, vamos aproveitar a oportunidade de rever aí tudo que diz respeito ao eu. Pessoal, essa é minha amiga Vânia Cabral. Depois sigam ela no Crônicas Astrológicas. Eu deixei fixado aí mais uma vez para vocês seguirem, porque esse Instagram que ela se conectou aqui na live foi o Instagram pessoal dela, porque ela teve um probleminha lá de conexão com o perfil profissional. Mas o perfil profissional dela é o Crônicas Astrológicas. Mandem mensagem, mandem DM, mensagem inbox para ela. Quem ficou interessado em fazer um mapa, vai mudar a vida de vocês. Vocês vão ter um outro olhar sobre vocês, sobre as habilidades e inabilidades, sobre as áreas que vocês têm potencialidades, né, as áreas que vocês precisam trabalhar um pouquinho mais. Quanto que conhecer isso os desafios e superá-los. Os desafios que vocês têm que superar, né? E é aquilo que eu falo, quando a gente tem um projeto, e esse nosso grande projeto é essa nossa encarnação aqui, se você tem um mapa, olha só o nome, um mapa que está dizendo quais são suas habilidades e quais são as áreas que você tem que trabalhar, olha como fica mais fácil a caminhada, gente, né? Exatamente. Então, olha aí, vocês têm um ser humano, uma profissional linda, maravilhosa, que vai poder ajudar vocês. Minha astróloga linda também, viu, Valéria? Ela é minha astróloga linda, ó. Amo de paixão. Gratidão. Gratidão. Então, gente, muito obrigado. Obrigado para quem assistiu hoje, obrigado para quem assistiu às outras lives. Elas estão gravadas, assim como essa live vai ficar gravada também daqui a pouco lá no feed. Vânia, mais uma vez, muito obrigado por ter participado, por ter topado o convite. Obrigada por ter aceitado. A espiritualidade está aí vibrando pela mensagem que a gente mandou. E a mensagem que eu deixo para vocês, gente, a mensagem final é: se vocês têm esse interesse, se vocês sempre olham para o céu e vocês veem aquele sentimento assim de nostalgia, comece a se perguntar: será que eu sou da Terra? Ou será que eu estou de passagem na Terra? Né? Aquele sentimento de... Você olha para cima e fala: nossa, que saudade, não sei da onde, mas é uma saudade que vem de um lugar que está lá além das estrelas. Estudem, procurem. Conhecimento é tudo. Conhecimento é vida. Estudem astrologia, façam um mapa, vão atrás, deem informações. Que vocês vão ver que a vida, ela destrava. Tá bom? Um beijão, a live vai ficar gravada e até o nosso próximo encontro evolutivo. Ainda estou definindo as datas, mas vai ser em breve. Um beijo, Vânia, um beijo, galera. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau, gente.